Vamos ampliar esse tema com o diretor da Agroícone, Rodrigo Lima. Boa tarde, Rodrigo. Obrigada pela sua presença aqui no Mercado e Companhia. Boa tarde, é um prazer. Rodrigo, eu queria começar te perguntando sobre essa sua percepção dessa edição da COP, já que você esteve por lá, acompanhou tudo de pertinho. Bom, a COP27 é uma reunião, cada vez mais, né, as conferências do clima trazem vários atores além dos países, especialmente setor privado e sociedade civil. A criação desse fundo, né, de perdas e danos, que na verdade não foi criado ainda, né, foi criado esse comitê transitório para negociar, foi criado o mandato para estabelecer esse fundo até ano que vem. Pode ser considerada um grande passo dentro da agenda climática, especialmente porque os países mais pobres precisam de suporte para poder adotar as tecnologias, as práticas de adaptação, inclusive na agricultura. Então, acho que essa decisão é bastante importante. Tem várias outras decisões da conferência. É uma COP que trouxe a discussão de sistemas alimentares e de agricultura de forma bastante presente, e a decisão do grupo de agricultura, que chama-se Coronive, agora o grupo de Sharm el-Sheikh, em uma referência à cidade onde foi a COP no Egito, com a criação de uma plataforma onde os países vão ter que inscrever suas políticas, ações, projetos de agricultura, e nós temos o plano ABC+, como uma política brasileira bastante ambiciosa dentro da agenda de agricultura de baixo carbono e de adaptação. Eu considero que essa decisão de agricultura é uma das decisões importantes também, muito embora menor comparada à discussão do fundo de perdas e danos. E um dos pontos também que mais chamaram a atenção, né, foi em relação ao financiamento por parte dos países mais ricos. Qual que é a sua avaliação desse tema? Bom, acho que é super importante é, uma forma de pensar a agenda de mudanças do clima é sobre o viés econômico, sobre o prisma econômico. Sem dinheiro, não há que se falar em mudar a tecnologia, em adotar energias renováveis, em financiar projetos que permitam com que os países adotem ações no setor de agropecuária, de energia, de indústria, de tratamento de dejetos e de uso da terra. São setores considerados. Então, o financiamento é o coração, na verdade, da Convenção e do Acordo de Paris. E sempre a gente está aquém do que precisa, certo? Então, agora se acordou, por exemplo, que a gente precisa, o mundo precisa de recursos na casa de 4 a 6 trilhões por ano para investir e permitir avançar na agenda climática. Da onde vai vir esse dinheiro? Né? O dinheiro, 100 bilhões por ano dos países ricos, já não é só doação dos países, porque eles estão considerando todo o dinheiro de empréstimo dos bancos multilaterais. Então, eu gosto de pensar que toda a agenda climática ela depende de dinheiro e por isso é uma agenda estritamente econômica e ambiental. E para fazer o que se denomina na Convenção de transição justa, e se tem no Acordo de Sharm el-Sheikh a expressão transição justa, inclusive criando um programa de trabalho para discutir o que é e como fazer a transição justa, e isso envolve tecnologia, poder adotar várias fontes de energia renovável para poder não depender de uma fonte só ou essencialmente das fontes fósseis, para poder ter capacitação, inovação na agricultura, por exemplo, no setor de energia, que é o maior problema da agenda de mudanças do clima, só que precisa ter dinheiro. Então a meta de 100 bilhões por ano ela vai continuar na pauta, a meta de ter uma nova meta quantificada de financiamento, que é um dos temas que se espera chegar até 2024 e ter a nova meta, e sempre num contexto de crise, de falta de dinheiro. O importante é que tem muita coisa acontecendo e muitas empresas adotando medidas e políticas e ações que geram inovação, porque eu gosto de pensar que a agenda climática, muito embora ela seja tratada só como um ônus, ela significa transformar, adotar novas tecnologias, adotar novas práticas, inovar, e isso gera desenvolvimento, né? Seja na agricultura, seja na indústria, seja no setor de energias. E como crescer diante de uma agenda de desenvolvimento com inovação, a meu ver,
deveria ser o prisma principal aí de como enxergar essa agenda de mudanças do clima. O uso de tecnologia, para o uso dessa tecnologia, precisa de investimentos, né? Não tem como fugir. Agora, falando da participação do Brasil, você acredita que o país conseguiu se posicionar perante o mundo como um país que faz parte da solução e não do problema? Eu entendo que sim, Priscila. Eu penso que o problema do Brasil na agenda climática hoje chama-se desmatamento ilegal. Isso dói muito para a agropecuária brasileira, porque apesar da gente ter o ABC+, e ter toda uma agenda super positiva do ponto de vista de mitigação e de adaptação, o desmatamento acaba obstando tudo que acontece de bom no Brasil em relação à agropecuária, energias renováveis, e isso é um problema e nós temos que atacar esse problema enquanto país. Especialmente porque a gente está falando basicamente de desmatamento ilegal. Então, a gente não consegue cumprir a lei, a gente não consegue fazer o enforcement da lei, a gente não consegue arrecadar recursos para ajudar a combater desmatamento. Então, acho que temos uma agenda muito importante, vou chamar, nos próximos 5 anos, para não falar década, Correto. de efetivamente reduzir desmatamento ilegal e levar desenvolvimento para as regiões com conservação, para que a gente possa trabalhar para restauração e para ter cadeias produtivas livres desse desmatamento ilegal, porque isso pega nas exportações do país. Perfeito, Rodrigo. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia, por trazer todos esses temas. Você que esteve na COP também trazendo todas essas conversas aqui para a gente. Obrigada, viu? Até uma próxima. Eu que agradeço.